depois. Perfeito, então a gente começa a nossa aula de exercícios. A dúvida era no exercício... alguém pode... Exercício 13 da lista 2. 13, né? Eu vou copiar ele aqui no... Perfeito. Só um minutinho. Eu gosto de copiar o exercício no quadro. Aí. Então, no circuito mede 12 volts, esse voltímetro aqui, né? E ele quer saber qual que é a potência do circuito. Vou ver se está funcionando minha canetinha aqui. Ótimo. Então, aqui tem uma tensão que a gente desconhece, né? Ele não falou qual que é o valor dela, né? Aqui é positivo, né? Que seria o polo positivo. Aqui é o polo negativo, do tracinho maior e menor. E nós temos esses dois resistores em série, né, ligado nesse voltímetro. Então, quando a gente tem uma ligação em série, a gente viu que a queda de tensão total no resistor 1 e no resistor 2 tem que ser igual à queda de tensão da fonte. A corrente tem que ser a mesma, né? Então, aqui, positivo para o negativo, né? Está passando uma certa corrente I. Aí, a corrente nos dois resistores tem que ser a mesma, porque o circuito em série não permite que você tenha um ganho de corrente durante o percurso, né? Fica até esquisito, né? Entra 1 ampere aqui, de repente vira 2. Agora, a queda de tensão, sim. A gente teria uma queda de tensão V1 aqui, vamos colocar. E vamos chamar esse cara aqui de V da fonte, né? Para ficar diferenciado. E aqui a gente teria um V. Vou deixar o V, porque ele chamou... então só de V, vou colocar um 2 aqui. V2. Do tensão 1 e tensão 2. Então, o que a gente tem no circuito em paralelo é que a tensão na fonte tem que ser igual à queda de tensão nos dois resistores. V1 mais V2. E o I total, né? Ele é igual à corrente que passa no 1 e é igual à corrente que passa no resistor 2, né? Então ele quer saber a potência total que a fonte está dissipando nos dois. Só que em vez dele dar a informação da queda de tensão nesse, ele está dando da queda de tensão num deles aqui. Então a primeira coisa que a gente faz num circuito qualquer desses, né, é achar o circuito equivalente. Aí o circuito equivalente é um circuito reduzido, onde a gente teria, né, um resistor equivalente. Só um minuto que entrou alguém aqui. Tem que autorizar que essa sala daqui, ela não... Pronto. Então, antes a gente montar o equivalente aqui, né, que seria o V da fonte em um resistor equivalente ao circuito, né, a gente sabe, então, o valor da resistência, né, e sabe o valor da tensão. Então, com o valor da resistência e com o valor da tensão desse circuito aqui, a gente descobre qual que é a corrente que está passando nesse resistor. Com a corrente é igual nos dois, né, a gente pode descobrir essa tensão. Com essa tensão e com essa, a gente descobre a tensão total. Com a tensão total e a corrente total, I, a gente descobre a potência. Então, a potência, que é o que ele quer saber, né, é a tensão da fonte vezes a corrente I. Então, a gente precisa encontrar a tensão da fonte e a corrente I. A corrente I é fácil de encontrar, né? A gente tem aqui que a tensão no resistor 2 é igual a resistência... Eu botei minúsculo, né? É igual a resistência de 2, V igual a RI, né? Vezes a corrente do circuito. Então, do circuito 2, que é I1 igual a I2, que é igual a I, né? Porque são a mesma, né? A corrente está passando nos dois. Então, a gente isola aqui esse I2, ou I, né? Que é tudo igual. Ele vai ser a tensão que está no resistor 2, vezes, dividido, né? Pelo seu valor. Então, ele falou que é 12 volts, dividido pela resistência de 8 ohms. Isso aqui vai dar 1,5. Deixa eu só fazer na calculadora aqui que eu estou... 12 dividido por 8, 1,5. Então, ele vai dar 1,5 amperes. Todo mundo entendeu a ideia do raciocínio, não? Que eu fiz aqui? Essa parte? Ou não? Aqui é a tensão 2, né? Que ele fala que o multímetro mede 12 volts. V2, né? Isso aqui é um voltímetro, né? Ele está medindo 12 volts.
Então, eu tenho a tensão no resistor 2 e tem a resistência dele, que é 8. Né? Aqui seria o valor de R2. Aqui é o valor que eu estou chamando de R1. Né? Então, a corrente que tem passando no resistor 2 é a tensão dividido pela resistência. Né? Aí eu descobri que é 1,5 amperes. Só que eu ainda não tenho qual que é o valor total da minha fonte para eu descobrir a potência total do circuito. Então, eu tenho que descobrir agora V1. Mas agora que eu tenho I2, como I2 é igual a I1 é igual a I, porque todo mundo que está em série tem o mesmo valor, vou colocar de outra cor aqui, ele vale pela nossa descoberta, deixa eu mudar aqui, 1,5, né? Agora eu posso descobrir o valor de V1, por exemplo. V1 vai ser igual ao quê? R1 vezes I1. I1 é igual a I2, que é igual a I. Substituindo, então, eu vou ter 20 ohms vezes a corrente de 1,5 ampere, vai dar 30 volts. Então, agora eu descobri qual que é o valor da tensão de 1, que é 30 volts. Aí a gente já descobre com isso qual que é o valor da queda de tensão total, que vai ser 12 com mais 30, 42 volts. Né? Sabendo qual que é a tensão total, agora a gente pode calcular a potência. Então, a potência é igual a 42 volts vezes 1. Estou colocando vezes, né? Vezes 1,5 ampere. A potência total, 42 mais 21, 63 watts. Deixa eu confirmar aqui. Vezes 1,5. 63. Alguma dúvida? Professor, calma, deixa eu só me organizar aqui para ver. Por que aqui ó, no V igual a RI usou 20? Por que não somou 20 mais 8, sendo que eles estão em série? Não, aí eu estou fazendo aqui a queda de tensão só nesse resistor. Aí se a gente fosse achar um equivalente, ó, igual você falou, você vai ver que vai dar a mesma coisa. A soma dos dois daria 28, né? Aqui, ó, 28 ohms, né? 20 com mais 8. E aí agora a gente já sabe que essa tensão tem 42 volts. Então a gente vai ver que a corrente total que está passando nesse circuito tem que ser a mesma que a gente calculou para um deles, que é 1,5. Então o I desse circuito, né, equivalente, né, equivalente a esse daqui, seria, né, a tensão da fonte dividida pela resistência equivalente. Então ele daria aqui os 42 volts dividido por 28 ohms, deve dar uns 1,5 amperes. Deixa eu confirmar aqui. Está certo nossas contas. 42 dividido por 28. 1,5. Vou tentar ilustrar melhor aqui. É quem que perguntou? Rebeca. Aqui, ó. Vou mostrar melhor. Então, aqui, ó, o desenho inicial, a gente tem essa... Para facilitar aqui, só um minutinho, Rebeca. Vou só copiar do Paint a imagem melhorada aqui. Você vai entender o que eu estou falando. Aqui, ó. Vou tentar abrir um pouco para você ver aqui. Como que a gente pode representar esse circuito, né? Então, a gente viu que ele tem um V da fonte aqui, ó, de 42 volts, né? Depois de fazer essa etapa. E desses 42 volts, a gente tem uma queda de tensão, ou seja, um valor medido aqui, né? Se a gente fosse colocar um voltímetro de 30 volts nesse cara, e nesse daqui a gente tem 12 volts. Ou seja, a queda de tensão aqui é 42. Está vindo 42, está dividindo em paralelo, né? 30 nesse, 12 nesse. Aí nós vimos que a corrente é 1,5 amperes, né? Então, é diferente. Então, esse aqui é o circuito em série. Aí a propriedade de série, igual eu ilustrei aqui em cima, né? É que a queda de tensão em cada elemento resistivo é igual à queda de tensão da fonte.
E aí ele passou, no caso desse problema, que aqui teria 12 volts. E aí a gente usou 12 volts e 8 ohms daqui para descobrir o I. Porque o I daqui é igual ao I daqui. O mesmo I, né? Essa mesma corrente que está passando aqui, ó, ela vai passar aqui, ela vai passar aqui e ela vai voltar para lá, o mesmo valor. Ela não tem como alterar, porque se ela alterar, é como se você estivesse ganhando energia, né? Vamos supor, igual uma mangueira que está passando 1 litro e de repente vira 2, não tem muita lógica, né? Então, a corrente elétrica é a mesma do circuito e a queda de tensão que não é. Então, por que a gente usou 20 ohms aqui? Porque a gente estava calculando qual que é a queda de tensão no resistor de 20 ohms. Entendeu? Usando a corrente. Então, primeiro a gente usou a resistência e a tensão do resistor 2, que são dados do problema, para descobrir a corrente total do circuito. Sabendo a corrente total do circuito e usando agora a resistência, a gente descobriu a tensão. Usando a tensão agora somada com a tensão dada, a gente tem a tensão total que o circuito está dissipando, que é os 42 volts, né, que está tendo de queda. E aí agora, com a corrente total descoberta na primeira parte e a tensão total descoberta na segunda parte, a gente calculou a potência total do circuito. Se ele tivesse perguntado qual que é a potência dissipada só no resistor 2, aí seria, né? Esse aqui não foi o caso, mas outros problemas poderiam perguntar. Então, a potência, você vai ver que a soma das potências tem que dar 63. Então, a potência no resistor 2 é a tensão, a queda de tensão no resistor 2, vezes a corrente total do circuito. Então, aqui seria os 12 volts vezes 1,5 amperes. Então, aqui daria 18 watts. Qual que é a queda, a potência dissipada? Você consegue entender? Você ligou uma fonte em duas lâmpadas, vamos colocar assim, e essas lâmpadas, que seriam resistências, têm valores diferentes. Então, elas vão ter, consequentemente, né, potências dissipadas diferentes, né? Aí essa primeira lâmpada que está aqui agora, o resistor, né? Se eu colocar, não sei se amarelo vai ficar bom, calcular qual que é a queda de tensão nela, a potência nela, vai ser a queda de tensão V1, que ela está submetida, né, esses 30, vezes a mesma corrente I que está passando nos dois. Então, ela daria os 30 volts, né, vezes 1,5 amperes, e ela daria, então, os 30 mais meio, 45 watts. Deu para ter uma visão melhor do circuito? Deu sim, professor. Obrigada. Então, Consegui entender. Conseguiu entender? Então, a potência total do circuito, ó, que a gente viu, é 63 watts. É o quanto que essa fonte está dissipando. E os 42 dela está distribuído 30 aqui e 12 aqui. E aí os 30 que estão aqui com essa corrente está dissipando, ou seja, esse resistor que tem um valor maior de resistência, ele está dissipando uma potência maior. Vamos falar que é uma lâmpada de tantos watts. É uma lâmpada de 45 watts que está aqui. E aqui tem uma lâmpada de 18 watts. Está iluminando menos. As duas estão consumindo a mesma corrente. Mas aqui, no caso, se você desligar uma, desligar a outra, é porque elas são em série. Mas acho que deu para ter uma noção, né? Porque tem problemas que às vezes te pede a corrente total. Aí ele meio que te fez fazer o caminho de trás para frente, como se fosse, né? Em vez de te dar o dado inicial, ele te deu um dado de uma parte do circuito e pediu para você estimar a parte dele o caminho contrário. Talvez é um pouquinho mais confuso por causa disso. Essa aqui é da lista 2. Segunda parte, lista, segunda parte. Então, ótimo. Mais algum outro exercício? Deixa eu até colocar aqui no final a conclusão. Então, a potência total vai ser P1 mais P2, que é os 63 watts. A gente poderia ter feito por esse caminho também, entendeu? Em vez de calcular, igual a gente fez, a tensão total e com a tensão total e a corrente total encontrar a potência total de uma vez, nós poderíamos ter encontrado a dissipação da potência em cada um, igual está aqui, e somado. Né? Aí ia dar a mesma resposta que vocês viram. Então, os dois caminhos estão certos, né? Para cá ou para lá. Eu não estou vendo aqui as mensagens. Deixa eu voltar aqui no...
Alguém mandou mais alguma dúvida aqui que eu não li? Tá normal aqui também. Alguma outra dúvida em algum exercício? Ou na matéria? Eu posso tirar dúvidas também da parte do laboratório, apesar de que assim, eu ia dedicar a aula da tarde para mostrar isso. Eu não sei se alguém chegou a começar ou já leu lá o que é para ser feito. Deixa eu ligar a câmera aqui também. Aí, vocês estão me vendo agora. Vocês estão me ouvindo? Então, a Rebeca que está puxando aí, ou outros têm dúvidas aí, quer tirar dúvida de algum outro exercício que vocês não conseguiram? De uma das duas listas. Professor, desculpa que eu estava ocupada aqui. Eu tenho mais dúvida na 14 e na 16 também da segunda lista? Tá, vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só um minuto. 14. Vou copiar ela aqui. Essa 14, ela entra um pouco aquele conhecimento que a gente adquiriu, que na verdade essa aqui é até a parte do que a gente vai fazer no laboratório dessa segunda parte, que é a análise gráfica, né? O que tem de informação num gráfico que a gente pode tirar. Então, olha lá, durante o experimento no laboratório de física, esse experimento é basicamente o experimento que vocês vão fazer hoje à tarde. A aluna Lilian construiu o gráfico seguinte, que apresenta a relação entre a resistência elétrica e o comprimento de um fio condutor, cuja área transversal é igual a 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Qual o valor da resistividade que constitui esse condutor? Então, a gente tinha visto a relação entre a resistência e a resistividade. Vocês lembram? A resistência de um condutor, né? Ela é igual à resistividade. E aí, o que aumentaria? A resistividade é aquela propriedade intrínseca, né, do condutor, né? Que faria ele ser um melhor condutor de elétrons ou um pior. Por exemplo, a gente viu que o ouro, a prata, são bons condutores, né? O cobre, que são usados muitos esses três, né? Para a parte de áudio, principalmente, são excelentes condutores, né? O aço, o alumínio já seriam condutores um pouco piores, mas às vezes são mais baratos, principalmente o aço, né? Então a gente viu que a resistência elétrica ela depende de algumas características, aí entre elas entrava a resistividade, que é o Rho, e entrava o quê? O que vocês imaginam que aumenta a resistência? Se eu aumentar o comprimento, que seria o tamanho desse condutor, vocês acham que aumenta a resistência ou diminui? Quanto maior for o caminho. O que vocês acham? Estou tentando resgatar com vocês aqui a equação, tá? Alguém escreveu alguma coisa aí? Aumenta, né? Então, se aumenta, ele está aqui diretamente proporcional ao comprimento. Agora, se eu aumento a área de seção, imagina igual uma mangueira cheia de água, né? Se eu aumento a seção de uma mangueira, né, a resistência à passagem de água aumenta ou diminui? A mesma coisa, se aumentar a área de seção de um condutor, a resistência à passagem de elétrons vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Pode escrever aí que eu estou conseguindo ver aqui agora. Só porque eu falei que eu ia conseguir ver, eu não vi. Olha aí. Não, aí nesse caso vai diminuir, né? Vai ser aqui embaixo. Pode pensar na mangueira que é um análogo
é o análogo, né? Se você aumenta o comprimento da mangueira, quanto mais caminho, né, maior distância a água tem que percorrer, ela está contida dentro daquele espaço físico. Então, aumentou a resistência à passagem de água, porque na hora que ela sair da mangueira, ela tem todo o espaço para ela percorrer. Aí, imagina a mesma coisa na mangueira. Se eu aumentei a bitola da mangueira, aumentei a área da mangueira, ela vai ter menos resistência, porque agora um volume maior de água pode passar ali. A mesma coisa com a resistência. Então, a equação da resistência, ela depende da resistividade, que é uma propriedade intrínseca do material, do comprimento e da área. Tá? Então, aqui está a área de seção, aqui está o comprimento, e aqui teria a resistividade. Então, se a gente comparar essa equação com uma equação de primeiro grau, então imagina, né, comparando, ó, R igual a ρ sobre A vezes L. Se eu comparo essa equação com Y é igual A mais BX, por exemplo, quem que é, né? Que aqui, ó, vocês concordam que eu tenho aqui, ó, resistência, que seria um eixo Y, e eu tenho aqui um comprimento, né, desse condutor, que é o eixo X. Então, comparando essas duas equações, que são duas equações de primeiro grau, quem que é meu Y? Essa análise aqui faz parte um pouco do que a gente viu, que a gente fez muito, né, nos dois primeiros experimentos. Quem que é meu Y, meu eixo Y aqui, dessa equação de primeiro grau, que foi ajustada nesses pontos? Quem que é? Eu vou esperar alguém responder aqui, viu, gente? O que seria o Y? O Y seria o R? Exato, o Y seria o R, né? A resistência. O que seria o X? O L? O L, o comprimento. O que seria, então, a inclinação, que é o B? A área? Não só a área, né? Você tem dois termos aqui, ó. Rho sobre a área. Não é isso? Todo esse termo aqui, ó. Rho sobre a área. B é igual ao produto que está multiplicando ao L, né? E o A? Ele não tem um significado, né? Seria uma resistência sem comprimento? Não existe, né? Se você não tem um comprimento do fio, você não tem um fio. Então, A deveria ser, vamos falar assim, né, próximo de zero, ou não tem significado físico para gente. Todo mundo entendeu até aqui? Então, agora que a gente fez essa análise, a gente tem qual que é o B do gráfico. Qual que é o valor de B do gráfico que vocês conseguem extrair aqui? Aqui vocês estão vendo a equação de primeiro grau aqui do gráfico? Ó? Ela está assim, ó. Deixa eu anotar aqui em cima para vocês. Ó, y é igual a 0,14 mais 17,36x. Ou seja, foi ajustado, né? Ela foi lá e fez o experimento, que é igual o experimento que vocês vão fazer hoje à tarde. Pegou um pedaço de fio com, nesse caso, 1 metro de comprimento, né? Que é o que está falando aqui. Então, foi lá no laboratório, pegou 1 metro de fio, dividiu ele em 4 pedaços, né? 1, 2, 3. Dividiu não, né? Tem marcações. 4 divisões. Aí ela veio com o multímetro, né? Que mede a resistividade. Ela veio cá e mediu, né? Nesse primeiro ponto, 0, resistência 0. É esse ponto. Aí vem cá e marcou o ponto aqui. Aí ela veio aqui a 0,25, ó, e mediu essa resistência 1. Vem cá e marcou esse ponto de cá. Aí depois ela veio aqui, ó, a meio metro e marcou a resistência 2. Então aqui seria uma resistência 1, uma resistência 2. Depois ela veio aqui, ó, a linha, né? E aí mediu a resistência 3, ou seja, ela botou um lado do multímetro aqui, o outro lado aqui. Mediu a resistência de todo esse comprimento. Aí anotou o ponto 3. E por último ela vem cá e mediu aqui a resistência 4. Todo mundo entendeu o que foi feito? Pelo estudante ou não? Sim ou não?
Ou seja, esse seria o experimento que vocês vão fazer hoje à tarde. Você tem um pedaço de um fio, você desconhece qual que é, nesse caso, o material que é feito esse fio, e você quer descobrir. Aí você sabe a área dele. Por que você sabe a área? Você pode ir lá e medir com um micrômetro. Você vai lá, aperta o fio, mede qual que é, vamos supor, nesse caso, o diâmetro dele. Com o diâmetro, você sabe a área dessa seção. Então, foi o que ele já deu para gente, a área. Aí você faz um experimento de resistência por comprimento. Então, à medida que ela foi alterando o comprimento, ó, 0,25, meio metro, 0,75 em 1 metro, ela foi medindo como que aumentava essa resistência. E a resistência aumenta linearmente, né, com o comprimento. Igual a gente vê, ó, se eu aumentar, né, se eu venho cá e aumento o comprimento, diretamente proporcional aumenta a resistência. Se eu dobrei o comprimento, dobrou a resistência. Se eu tripliquei o comprimento, triplicou a resistência. E aí ela fez um ajuste gráfico, que é o que está dado aqui, né? E nesse ajuste gráfico, ela tirou esse valor para B, que vale quanto? O valor de B. Vocês estão entendendo, gente? É o 17,36? Isso. B vale 17,36. E o que é B? A resistividade sobre A. Então, agora que eu quero descobrir, né, qual que é o valor da minha resistividade, né? A resistividade, ela vai ser o quê? B vezes A. Então, é 17,36. Em que? Qual que é a inclinação? Ó, a inclinação está sendo dada em ΔY sobre ΔX. Então, qual que é a unidade que ela vai ter essa inclinação? Qual que é a unidade que eu coloco aqui? Qual que é o ΔY? A unidade do Y. Vocês entendem? Aqui eu tenho, ó, um ΔY, né? Que seria o ΔR. E aqui eu tenho nosso ΔX, né? Vamos colocar assim. Que é o nosso ΔL. Né? Então, na hora que eu vou encontrar minha inclinação aqui, ó, o B, ele é cateto oposto, ΔY, sobre cateto adjacente, ΔX. Que nesse caso é ΔR sobre ΔL. Qual que é a unidade de R e qual que é a unidade de L? Vai ser a unidade de B, né? Então, a minha unidade de B, ela vale o quanto? Quanto que vale? Alguém? E aí? Ninguém sabe, não? Ô, professor, não sei não. Então, aqui, ó, o ΔY é o ΔR. Qual que é a unidade da nosso eixo Y? É ohm. Qual que é a unidade do nosso eixo X? É metro. Então, aqui vai ser ohm por metro. Só ler as unidades. Isso aqui vocês fizeram nas duas primeiras práticas. O valor que você colocar no eixo Y de unidade e o valor que você colocar no eixo X te dá qual que é o valor da unidade da sua inclinação. Então, esse 17,3, ele é ohms por metro. E ele está multiplicando pela área, que é o quê? Metro quadrado. Que é quanto? Aí ele falou que é 10 a menos 6 metros quadrados. Porque você precisa saber no final qual que é a unidade, né, que você está trabalhando. Então, 17,36 vezes 1 vezes 10 a menos 6, então isso vai dar quanto? 17,36, né? Vezes 10 a menos 6, precisa nem trocar. Ohms por quê? Ohms por metro. Ohms vezes metro. Então, essa é a resistividade. Qual é a resistividade do material que constitui o condutor? É essa. 17,3 vezes 10 a menos 6. Todo mundo entendeu a ideia? Então, assim, o difícil nessa questão mesmo é você fazer a interpretação gráfica, que é o que eu espero que vocês estejam ganhando, né, ao longo das atividades de laboratório. Né? A vida
de pesquisa é um pouco isso. Você vai medir alguma coisa, vai fazer um gráfico, vai ajustar esse gráfico, vai tirar as propriedades físicas do que você quer. Ou seja, então com esse experimento que vocês podem fazer em casa, o que vocês precisam? Vocês precisam ter um multímetro, que hoje custa R$20. Você precisa ter o conhecimento de como que a resistência varia com o comprimento e com a área, né? E aí você quer saber qual que é o material que está sendo feito. Ah, eu estou na dúvida se esse fio desse condutor é de cobre, se é de aço. Aí você faria igual está aqui, e depois você pode jogar na internet. Deixa eu ver se eu acho que faço. 17,3 ohms por metro. Deixa eu ver qual que seria. Tem vários exemplos aqui de resistividade. Por exemplo, se fosse para identificar, né? Resistividade ohm por metro. Só que em geral eles fazem por centímetro quadrado, olha. Aí, por exemplo, né? Só mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui. Então, só para vocês terem noção, aqui tem uma tabelinha com os valores de resistividade, né? Na verdade, eu vou fazer melhor. Vou duplicar esse. Isso. Aí, nesse daqui, eu posso apagar. Sei lá, essa parte toda aqui que não importa. Vou colocar a tabelinha aqui para a gente ver que material que seria esse. Pode ser que os números tenham sido aleatórios, na verdade, né? E que essa foi a resistividade do material, né? E aí, se eu colocar a nossa tabelinha aqui... Mas ele quis manter ele, aqui, ó. Aí é a mesma coisa. Por isso que é importante saber as unidades. Ó. Se a gente olhar qual que é a unidade que ele está usando aqui... Vou apagar mais em cima também, porque já está no outro slide, não precisa estar aqui. Eu vou aumentar aqui. Isso é você fazendo um experimento mesmo. Assim, o limite... Espera aí. É horrível esse cara, tá? Quero aumentar ele, mas ele não deixa aumentar por ali. Deixa eu aumentar por aqui. Aí. A única diferença aqui, só em termos de umidade, né? É que ele está mantendo em ohm por metro por centímetro quadrado. Porque, em geral, né, vamos falar assim, né, o seu material que você vai estar estudando, ele não vai ter metros de espessura, né? Então, se a gente fosse passar isso para essa unidade, né, o que a gente tem que fazer? Transformar. Então, só a transformação dessa unidade, o que ela faria, né? Então, a gente tem ohm, a gente quer passar 1 metro para baixo e centímetro quadrado para cima. Então, eu vou dividir por metro. Então, tinha que fazer isso com vocês aqui. Isso aqui é aquelas atividades da primeira parte do nosso livro, né? Então, eu quero transformar isso em centímetro quadrado. Então, eu vou dividir por centímetro quadrado e multiplicar por centímetro quadrado, não é isso? Para eu ter o centímetro quadrado em cima. Né? É uma forma de fazer. E... basicamente é isso. Então... alguém está com uma dúvida? Pode continuar? Pode continuar. Você vai resolver, né? Vou. Então, ficou ohm por metro. Não, eu quero tirar o metro de cima, né? Quero tirar o metro de cima. Então, embaixo eu vou transformar o centímetro quadrado para tirar o metro de cima. Aqui, ó. O centímetro quadrado é centímetro vezes centímetro, não é isso? O centímetro é o quê? 10 a menos 2 metros vezes 10 a menos 2 metros. Então, o que é isso? Ele é 10 a menos 4 metros quadrados, né? Quando eu multiplicar isso por isso. Vezes o centímetro quadrado. Perfeito? Todo mundo entendeu a transformação? Então, eu posso cortar aqui agora, ó, 1 metro com essa parte do metro quadrado.
e eu sei que a relação entre ohms por metro, para eu transformar nisso, o que ela vai virar, então? Então, a resposta é ohms por metro é equivalente, né? Você viu que eu multipliquei e dividi pela mesma coisa. Aí eu fazer ohms, eu fazer 10 a 4, esse cara está dividindo, passa para cima multiplicando. Ohms por centímetro quadrado por metro. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 10 a 4 esse cara para ele virar essa unidade. Então, vamos lá. Isso aqui já está indo um pouco além do exercício, tá, gente? Só para vocês aprenderem a parte da transformação das unidades, né? Então, esse ρ, nesse novo sistema de unidades, ó, só trocando ρ por metro por isso, ele vai virar 17,36 vezes 10 a 2, né? 10 a menos 2. Porque, ó, 10 a menos 6 vezes 10 a 4 é 10 a menos 2. Ohms por metro por centímetro quadrado. Então, tá na mesma unidade daqui. Aí, para ficar bonitinho e ficar parecido, eu vou andar 2 casinhas com a vírgula. Então, 10 a menos 2 é igual a andar 2 casas para a esquerda. Então, isso aqui vai ser igual a 0,1736, né? Aqui, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 2. Então, eu multipliquei, vamos falar, aqui por 10, por 100, sumiu de cá e dividi aqui por 100. Então, a resposta, né, nessa unidade que está igualzinha dali, seria essa. Vamos ver aqui na tabela se existe algum material que tem essa unidade de 0,17. A gente procura aqui 0,17, 0,17. O mais próximo que tem aqui é o chumbo, né? O 0,22. Mas até tem um outro mais parecido, 0,017. Deixa eu ver se eu errei alguma conta aqui. Acho que não. Ohm por metro, centímetro por centímetro. 10 a menos 2, 10 a menos 2. 10 a menos 4. 10 a 4. Multiplica 10 a 4, 10 a menos 2. 1, 2. Então, aqui, em tese, assim, provavelmente isso aqui foi dados aleatórios. Mas vocês entenderam a ideia qual que seria? Né? O 0,17 na tabelinha aqui, ó, o que ele mais se aproxima, porque a resistividade é uma propriedade única de cada material, né? O que ela mais se aproximaria aqui da tabela, pelo que eu estou olhando aqui, seria esse 0,22. Aí teria a ver qual que é a barra de erro disso aqui, né? Tá bem pequena, né? Então, esse aqui estaria mais próximo do chumbo. Não quer dizer que é chumbo, não, mas está próximo. Tudo bem? Entenderam a ideia? Entendeu? Eu entendi, professor. Então, poderia, né, se tivesse dado, se fosse cobre, no experimento de vocês, possivelmente é isso que vocês vão fazer. Depois de fazer essa análise igualzinha a gente fez aqui, vocês vão lá numa tabelinha e vão olhar qual que é o material do fio que vocês usaram, né? E aí, muitas vezes, essa tabelinha vai estar numa unidade que você vai ter que transformar, igual a gente fez aqui, uma transformação simples. Então, mais alguma outra dúvida para a gente seguir aqui? Algum outro exercício? A Rebeca tinha falado mais um, que era o... Eu tinha falado 16. 16, tá. Deixa eu abrir aqui. Olha aqui. Então, esse 16, então, para o circuito indicado na figura, né? Mais a resposta da 14 dá 1,73 vezes 10 a menos 5. Então, Ana, é só uma outra forma de escrever. Tá vendo? Deixa eu voltar aqui para você ver. Ó. Nós vamos voltar no original. Se eu quiser reescrever essa equação, por isso que é importante vocês entenderem essas transformações. Ó. Se meu ρ é 17,36 vezes 10 a menos 6, você falou que deu 10 a menos 5, ó. Imagina aqui que eu vou multiplicar aqui, ó, por 10 e vou dividir por 10. Vocês concordam que eu estou fazendo multiplicando por 1?
Não é isso? Eu estou multiplicando e estou dividindo por 10, né? Então, aqui, ó. 17,36 dividido por 10 deu quanto? 1,736. 10 a menos 6 vezes 10 deu quanto? 10 a menos 5. Então, é a mesma resposta que você colocou aí. Entendeu? Ele só passou para a unidade de 10 a menos 5. Isso. Então, essa transformação de unidades é uma coisa que é importante. A gente fez lá na primeira aula do capítulo 1 do Halliday, né, mexendo com essas transformações, mas vocês vão usar na vida acadêmica suas todas. Vocês estão lá medindo uma população. Aí a população está crescendo não sei quantos por metro quadrado. Aí você vai olhar num livro, está em centímetro quadrado, está em milímetro quadrado. Se você não conseguir transformar aquela informação que você obteve do seu problema, do seu experimento, você não vai conseguir comparar com a literatura. Porque a literatura, muitas vezes, igual a resposta do livro, não vai dar na unidade que você quer, né? Igual foi o que a gente viu aqui, ó. A tabelinha que estava na internet que eu peguei, ela está em ohms por metro por centímetro quadrado. Mas a gente tinha feito a conta para ohms por metro. Então, você olhar aqui e falar, ó, não, nenhum bate, nenhum é. Não, mas para você saber se é ou não é, você tem que passar para a mesma unidade da tabela. Igual aqui. A gente passou para a mesma unidade. Então, dando sequência no 16, né? A gente tem um circuito indicado e ele quer descobrir qual que é o valor da queda de tensão E, tal que a corrente no circuito seja 2 amperes com sentido anti-horário. Então, ela está falando que aqui tem que ter uma corrente I igual a 2 amperes. E no sentido... Eu botei anti-horário aqui, tô ficando doido aqui. Horário... Anti-horário, tá certo, né? Determine o valor de E, que a corrente seja 2... E depois determine para o sentido horário. Então, na letra A, esse é o sentido da corrente, né? Que é a mesma que está passando no circuito inteiro. 2 amperes. E na letra B, ele quer que a gente faça um sentido oposto. Faz diferença isso? Lógico que faz, ué. Imagina aqui, ó, eu tenho uma tensão que está mandando para um sentido horário, a corrente, não é isso? Porque a corrente não é do positivo para o negativo. A gente viu, ó, convencional, ó. Então, ó, essa fonte quer mandar corrente para esse lado. Essa fonte quer mandar corrente para esse lado. Então, dependendo do valor de E, se ele for maior do que o de 20, vai prevalecer o sentido dele. Se 20 for maior do que o de E, vai prevalecer o sentido do 20. Todo mundo entendeu? Isso? Então, aqui é a montagem do que seria um circuito em série. Né? A montagem, por exemplo, né, de todas as quedas de tensão que a gente tem aqui. Ó. Então, o valor, né? Vamos colocar aqui como sendo uma malha 1. Todas as quedas de tensão no circuito tem que ser igual a zero. Vocês lembram desse problema daqui? Ó? Vamos voltar para ficar mais claro com o que a gente já entendeu. Você lembra aqui que eu falei, ó, que a queda de tensão nesse e a queda de tensão nesse tem que ser igual a nesse? Então, aqui, ó, se eu fizesse uma malha 1 aqui, ó, malha 1, eu tenho aqui, ó, VF menos, por exemplo, né, a queda V1 menos a queda de V2 tem que ser igual a zero. Ou seja, VF é igual a V1 mais V2. Ou seja, ela está fornecendo 42 volts. Esse resistor está consumindo 30, esse está consumindo 12, e no final tem zero. Né? A soma de todas da tensão que ele está dando, mais as quedas de tensão, que cada um desses está consumindo esse valor, é igual a zero. Aqui é a mesma história. Tá? Então a gente colocou... Aí geralmente você pode fazer o sentido dessa malha daqui, ó, no sentido da corrente que você quer estudar. Como na letra A, vamos voltar aqui, eu quero estudar o meu sentido da corrente no sentido anti-horário, eu vou modificar aqui. Opa, tem que apagar, porque não está. Deixa eu ver se ele apagou aqui o que eu fiz. Apagou, deixa eu só colocar aqui. Eu tenho que apagar aqui, eu vou colocar o mesmo sentido, o sentido positivo. Tá? Então, vou tirar isso aqui. Como eu quero que esse seja o sentido, né, da minha corrente, que é o que ele pediu, né, na letra A, eu vou colocar o sentido da minha malha para ser no sentido da corrente. Vocês vão entender por quê. Ó, corrente não, né? Nesse caso da malha 1. Vamos colocar aqui, ó. Nesse caso, né, a malha 1
que é da questão A. Então, vamos lá. O que eu tenho? Ó, a minha malha aqui está passando no sentido do negativo para o positivo, 20 volts. Então, eu tenho aqui 20 volts. O primeiro elemento que está passando aqui. Aí, ó, o positivo está aqui, né? Vocês concordam que não tem como eu ter negativo aqui. Como é que o positivo sai daqui e vira negativo aqui? Então, na hora que você vai colocar nos elementos do circuito as quedas de potencial, ó, mais aqui, ficou mais aqui. Aí o lado de cá vai ser o menos. Olha para você ver que interessante. O que significa aqui ser mais e aqui ser menos? Significa que a queda de tensão, ou seja, o que esse resistor de 5 ohms está consumindo, é como se ele fosse uma fonte no sentido contrário, que está gastando um pouco desses 20 volts. Tá? A queda de tensão dela, pelo potencial que a gente vê, ó, mais e menos, é no sentido oposto. Aí continua. Ó. Então, é 20 volts, né, que está passando. Então, vamos chamar essa queda de tensão aqui, ó, de V1, que é no resistor 1. Então, vai ser menos V1, que é o valor dessa queda de tensão. Aí eu estou passando pela segunda fonte. Agora, repara que a fonte está indo do positivo para o negativo. Ó. Igual aqui, ó, positivo para o negativo. Ela não está indo do negativo para o positivo, por causa do próprio sentido dela. Então, ela também vai subtrair. Ela vai ser menos E. Aí, na hora que eu cheguei nesse daqui, ó, aqui está negativo, né? Então, repare, se aqui está negativo, aqui não tem como ser positivo. Como é que no mesmo fio eu vou mudar a polaridade? Então, se aqui é negativo, esse daqui tem que ser negativo e esse daqui vai ser positivo. Então, aqui, ó, nesse circuito, né, é como se eu tivesse virado para lá também, ó, nesse sentido, meu V2. Então, se eu estou entrando, ó, pelo positivo e saindo pelo negativo, né, ó, estou entrando pelo positivo e saindo pelo negativo, estou no sentido contrário, menos V2. Isso é igual a zero. Ou, uma outra forma de montar esse circuito, né? A soma das tensões é igual à soma das quedas das tensões. Então, ó, 20 volts é positivo. Esse está no sentido oposto do de 20, ó. Positivo com positivo. Então, ele está subtraindo, ó, menos E. Isso é igual ao que está consumindo no circuito. O quanto que está consumindo nesse circuito? V1 mais V2. Que é exatamente a equação de cima quando eu passo V1 e V2 para o lado de lá. Só mudou um pouco a interpretação. Ah, tá difícil de eu ver isso daqui. Então vamos simplificar esse circuito. Você poderia, como é em série, você pode trocar os elementos para o lugar que você quiser. Então vamos supor que eu quero fazer um circuito equivalente a esse. Como é que eu posso fazer ele? Ó? Vê se vai ficar mais fácil de entender. Ó. Aqui é o E. Aí aqui, ó, no sentido oposto. Eu tenho os 20 volts. E aqui eu tenho meus dois resistores. Se assim for mais fácil de enxergar, é equivalente. 5 ohms. Em série não faz a diferença a ordem, quem está na frente de quem. Então, esse circuito que está aqui, ó, ele é equivalente a isso. Ó. Eu estou mostrando para vocês. Calma aí. Deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho aqui, que ficou bem torto aqui. Então, reparem, ó. Ou seja, dá para ver que eles estão se subtraindo aqui, ó. Por quê? Ó? O positivo dessa está aqui, o negativo está aqui. O positivo dessa está aqui, o negativo está aqui. Eles têm lados opostos. É a mesma coisa você ligar uma pilha contra a outra. Uma pilha tem 5 volts, está empurrando, fazendo uma queda de potencial para um lado. A outra tem 2 e está fazendo uma queda de potencial para o outro. No final vai ser a soma das duas. Como elas estão em lados opostos, elas vão subtrair. Então eu não sei se por aqui fica mais fácil de ver, aqui, ó, que 20, que está no sentido que eu defini como sendo positivo. Isso aqui é arbitrário, tá, gente? Falar, o sentido que eu quero que minha corrente faça é esse. Então eu quero que ele faça esse sentido daqui, a minha corrente. Então aqui, ó, eu estou vindo do negativo para o positivo, o meu 20 aqui, ó, ele está somando, ele é positivo. Aí esse daqui está no sentido contrário, então ele é negativo, estou subtraindo. E aí o resultado disso, a gente até poderia fazer um passo a mais aqui, ó.
qual que é o equivalente desse circuito? É a soma desses dois, né? Aqui, ó, uma fonte só, 20. Nesse caso, né, vai ser mais E, não, menos E, né? Em módulo, né? E no final, ó, como ele quer que seja esse sentido da corrente, o de 20 tem que ser maior do que o de E. Então, eu vou colocar o sentido final para baixo. E no final, eu tenho um resistor equivalente, aqui, ó, se eu quisesse fazer assim, de 8 ohms. Então, esse aqui seria o circuito equivalente. Eu somei a resistência, que está em série, e somei as tensões que estão em lados opostos. Alguma dúvida até aqui? Deu para entender? Ficou claro? Eu. Então, agora, né, se ele deu a corrente, é a gente fazer essa conta. E isolar o E, na verdade, né? Por quê? Ó, vamos continuar aqui. O que é nosso V1? R1 vezes I. O que é o V2? R2 vezes I. Né? Então, V1, esse aqui é o nosso R1. Esse aqui é o nosso R2, né? Pelo que a gente está usando na nomenclatura. Então, eu quero isolar o E, que é o quem eu quero descobrir no lado A, né? Então, E. Vou continuar aqui. Posso até continuar aqui para ficar mais fácil. Vou calcular aqui embaixo, depois a gente só substitui os valores. Então, R1 vale 5. Então, aqui eu tenho 5 ohms vezes 2 amperes. Aqui no R2 eu tenho 3 ohms vezes 2 amperes, que é a mesma corrente. Então, obviamente, que aqui eu vou ter 10 volts e aqui 6 volts. Então, vamos isolar. Então, nosso E, partindo da equação 2, nosso E, da equação 2, né? Vamos fazer 3 aqui para não ficar confuso. Então, 1, 2, 3. O meu E vale 20 menos V1 menos V2. Então, meu E vale 20 menos 16, 4 volts. Então, para a letra A, se eu tiver um E de 4 volts, ele vai ter um equivalente aqui, ó, de 16, né? Então, vamos botar aqui, ó. Então, na letra A, aqui eu teria 16 volts vindo. E 16 volts, ó, com esse sentido daqui que eu escolhi, ó, passando em 8 ohms, vai dar uma corrente de 2 amperes. Deu para entender? Então vamos para a letra B. Eu devia ter feito tudo de vermelho, né? Deixa eu inverter as cores aqui, então. Que eu faço B de vermelho. Já que eu fiz o A de azul, para não confundir. Então, o A aqui vai ser o azul. E aí a corrente está para cá. 2 amperes. Só estou invertendo as cores, tá, gente? Que aí eu acho que vai ficar mais fácil vocês, né, entenderem na hora que estiver só vendo esse slide. Apesar que vai estar o vídeo, né? E a letra B agora a gente vai fazer de vermelho. Que aí a gente quer que o sentido seja horário. Então agora vai mudar aqui o I. 2 amperes vai estar para cá e para cá. Na letra B. Mesma história agora. Vamos redesenhar isso aqui para já ficar mais fácil. Ó. Eu tenho aqui, então, 20 volts, não muda. Eu tenho aqui meu mesmo E, que a gente vai ter que ver o valor atual que ele vai ficar. Temos aqui nosso resistor de 5 ohms e temos aqui o resistor de 3 ohms. Só que agora, né? Vamos pegar a caneta. A gente quer que vá para cá, né? Nesse sentido. Então, para cá que vai circular a nossa corrente aqui, vai chamar de 2, tá? O que muda? Só o sinal de E 20, né? Que vai mudar. A queda de tensão aqui no resistor sempre vai ser uma queda de tensão. Tá? Então, vou montar uma equação só, que eu acho que já tá, vocês já estão mais craque. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Ó, então, ó, a minha corrente ela tá no sentido
positivo aqui, né? Se eu for fazer aqui, ó. Esse cara é positivo, esse é negativo, esse é negativo, esse é positivo. Se eu sei que a corrente está vindo nesse sentido, ó, quando a corrente estiver passando em E, ela está no sentido certo. Então, E vai ser positivo nesse caso. Então, E está positivo. Agora, quem está no sentido oposto é meu 20, ó. Meu 20 que está contra o sentido da corrente. Então, é ele que está diminuindo a tensão. E isso vai ser igual à queda de tensão V1 em V2. Tá? O que mudou foi só a ordem, porque mudou o sentido da corrente. O restante é igual. Então, essa seria a equação já final. Né? Então, ao isolar E, o que eu vou ter? V1 mais V2 mais 20 volts. Então, meu E vai valer... É o mesmo valor de E. A corrente é a mesma, os valores dela são as mesmas, de tensão. Só vai mudar o sentido da corrente, né? 2 vai ser continuando sendo V5 e 2 vai continuar sendo V3. Né? Ou seja, né? Deixa eu tentar fazer um pouco mais claro aqui, né? Igual nesse caso daqui, ó. Eu tenho uma queda de tensão aqui, ó. Se eu fosse medir aqui com voltímetro de 10 volts, e nesse daqui eu tenho 6 volts, nada muda. Aqui nesse caso aqui, eu vou continuar tendo uma queda de tensão. Não, nesse caso, vai mudar porque o valor da corrente vai mudar, né? Lógico. Mas eu vou continuar tendo 10 e 6, né? Só que o sentido que muda, né? Então, peraí, deixa eu apagar isso para não ficar tão perto. Como a corrente é a mesma e a resistência é a mesma no final, aqui eu vou continuar tendo 10 volts e aqui eu vou continuar tendo 6 volts. Não muda, porque 2 vezes 5 e 2 vezes 3 é a mesma coisa. Só que está mudando o sentido. Aí, em vez de ter essa configuração que eu coloquei aqui para vocês, mais, menos, vocês imaginam que vai inverter todos os sinais do que está de azul. Eu não vou desenhar esse aqui de novo, não acho que não precisa. Né? Se vocês acharem, eu desenho mudando os sinais. Então, basicamente, a nossa equação 1 agora, né? Ela vai ser, então, agora E menos 20, que está no sentido... o E está no sentido certo, o 20 está no sentido errado, igual a queda de 10 volts mais 6 volts. Ou V1, V2, não? V1 mais V2. Então, E é igual a 20 mais V1 mais V2, 20 mais 10 mais 6. Então, E é igual a 36 volts. Ou seja, se ele tiver 36 volts, qual que é o equivalente agora? Vamos fazer o equivalente, igual a gente fez aqui, ó. É E menos 20 volts, né? Que vai estar no final, ó, nesse sentido, e vai estar encontrando com um resistor equivalente de 8 ohms. E aí, nesse caso agora, a gente tem um sentido da corrente, ó, para cá. E aí a gente viu que E menos 20 vale quanto? 36. 36? Tá certo a conta? Não, tem alguma coisa errada aqui. Que era para dar 2 amperes no sentido oposto. Ah, tá. 36 é o que vale o V. 36 menos 20 vai dar quanto? 16, né? Nesse caso. Então, eu tenho 16 volts nesse sentido. Ó. A soma dos dois, 20 para o lado anti-horário e 36 para o lado horário, deu uma fonte de 16 volts no sentido horário. Igualzinho essa, então. No final, as duas têm que dar 16 volts, porque é 2 amperes, né? Só que uma deu num sentido, outra deu em outro. Deu para entender? Sim ou não? Deu? Ótimo. Deixa eu só anotar aqui a segunda parte. Né?
Mais alguma dúvida? É só lembrar disso, ó. As fontes, você tem que olhar o sentido que é positivo e negativo delas, e os resistores estão consumindo o que a fonte está dando de diferença de potencial. Então, sempre vai ser a soma das fontes tem que ser igual à soma das quedas de tensões nos elementos. Ou então, vocês fazem essa análise igual eu fiz aqui. A soma de todo mundo tem que ser zero. Porque senão você está criando potencial e perdendo potencial, né? Igual a parte da corrente. Mais alguma dúvida, então? Alguém escreveu alguma coisa? Não. Ver se está gravando certinho. Tá gravando. E aí, pessoal, alguma dúvida? Eu ia pedir para todo mundo que entrou, eu não sei se já todo mundo já saiu, né, para falar presente aqui ou comentar alguma coisa. Quem já comentou não precisa, porque eu vou usar os nomes aqui depois só para ter. Mas quem já comentou não precisa, porque se já conversou já está presente, né? Porque eu estou vendo o pessoal entrando e saindo aí. E, e aí, Johan, não fez exercício? Não tem nenhuma dúvida? Camila, Fernanda, Heitor. A gente tem mais uma aula de exercício ainda, que é na semana que vem, né? Aí eu vou postar esse vídeo no YouTube lá, no canal, e vou colocar o link para vocês assistirem da aula de hoje. Mas vocês repararam que os outros vídeos que estão lá no canal, eles têm outros exercícios fazendo também. Mas não deu tempo de fazer ainda não, é porque tá no início ou tá difícil. A ideia é tirar as dúvidas agora. Não tem. Professor, deixa eu te perguntar. A prova semana que vem vai ser presencial, né? Ou vai ser online? Se a prova for online, a aula de exercício vai ser online. Se a prova for presencial, a aula de exercício vai ser presencial. Não vou dar um mix, né? Entendeu? Não vai ser uma aula presencial e uma prova online. Não tem lógica. Ou é os dois presencial ou os dois online. Tá? Mas aqui eu acho que rende bem, assim. Depende de vocês fazerem as perguntas, né? Mas aqui tem um quadro virtual, eu consigo colar, né? Hoje o mais difícil foi só para a gente começar a gravar e porque o meu login lá da universidade ele tá com a caixa cheia, não tá deixando nem abrir o Jamboard lá, que esse quadro virtual tá aqui, né? Então, mais alguma dúvida? A aula vai até o horário que vocês quiserem. Às duas a gente encontra novamente, né? E aí eu vou falar. Fechei aqui a janela? Não. Eu passei para vocês as atividades do laboratório 3, né? O roteiro, a resistividade, então eu vou falar sobre isso na aula de 2 da tarde. Vou mostrar o que, que é a ideia. Vocês podem até ler o roteiro se vocês quiserem, né? O relatório sobre resistividade elétrica, que é basicamente esse exercício que a gente fez hoje. Foi até bom que alguém perguntou ó, que esse exercício é isso. E no final aqui, ó, ele dá uma tabelinha, igual eu falei com vocês. Aí, nesse caso, ele dá a tabelinha, olha para você ver, em 10 a menos 8 ohm por metro, né? E aí ele pede para você escolher qual que é o material que você tem seu, qual que foi o material que foi feito. Então, é basicamente esse experimento, o do exercício que a gente fez. Né? Eu vou explicar ele é bem simples. Ele vai ser mais simples do que os dois primeiros que vocês fizeram. Acho que vocês vão ter dificuldade. Mais alguma dúvida, então?
Então, vou parar de gravar aqui. O que eu faço? Só para fechar, mais alguma dúvida? Mais algum exercício para eu fazer ou dúvida? Porque eu vou interromper a gravação aqui, senão vai ficar fora. Ou então vai ficar vários vídeos picadinhos, não é legal. Vocês querem tirar mais alguma dúvida na lista ou mais alguma dúvida da matéria, do conteúdo? Agora? Tá tranquilo?